Fala, galera do canal Carluto Júnior TV e demais redes sociais. Olha, Campeonato Maranhense, 2 jogos realizados neste fim de semana, interessantes para o time do Imperatriz. Vai começar no próximo fim de semana o Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão, onde o Cavalo de Aço estreia fora, lá na cidade de Parnaíba. Estes e outros assuntos você acompanha aqui no Papo Esportivo desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, que já está no ar. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu faço aquele pedido mais que especial a você para dar joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, você já vai estar fazendo parte aqui do canal, beleza? Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal, e eu conto aí com esse seu apoio. Minha gente, no próximo fim de semana, finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro da Série D. São 64 equipes e o Imperatriz está no grupo 2. A gente tem falado aqui do programa, né? Esse grupo 2 que tem o Altos do Piauí, o Iguatu do Ceará, aliás, por estado, né? Lá no Piauí tem Altos e Parnaíba, as duas equipes do Piauí. No Ceará, nós temos Iguatu e Maracanã. No Tocantins, nós temos o Tocantinópolis e 3 equipes do Maranhão, o Imperatriz, Sampaio e Maranhão. Então, são 8 equipes em cada grupo. Essas equipes jogam entre si no sistema de ida e volta e os 4 primeiros colocados se classificam para a segunda fase, que passa a ser disputada no sistema de mata-mata. Então, a primeira rodada já foi divulgada pela CBF, já está lá no site da CBF, toda a tabela completa. E a gente passa aqui que vão ser dos 4 jogos, 3 no sábado e apenas o jogo do Imperatriz no domingo. Imperatriz que enfrenta o Parnaíba lá no Pedro Alelaf, jogo às 4 horas da tarde. Você vai acompanhar aqui no canal. Então, no sábado, nós teremos no Castelão Maranhão e Altos do Piauí. No sábado, lá em Tocantinópolis, no Ribeirão, Tocantinópolis recebe o Maracanã. Ainda no sábado, lá no Morenão, em Iguatu, o Iguatu recebe o Sampaio, e no domingo esse jogo isolado, Parnaíba e Imperatriz, às 4 horas da tarde. Então, são os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D na fase de grupo. Saiu uma matéria dizendo que dos 64 estádios, 24 estão com problemas de laudos técnicos, inclusive os 2 aqui do Maranhão, né? Tanto o Frei Epifânio quanto o Castelão, lá em São Luís. Aqui no Frei Epifânio, todo mundo sabe o que está acontecendo. Está terminando aquela cobertura, né, da arquibancada principal, que já finalizou, estava colocando só a testeira ali, também já foi finalizada, e agora os engenheiros vão, né, terminar os laudos para aprovação. Então, a Imperatriz tem toda essa semana para aprovar, tem que entregar até 72 horas antes do jogo. Então, a Imperatriz ainda tem 15 dias, que é esta semana e a outra. Eu acredito que neste fim de semana esses laudos do Estádio Municipal Frei Epifânio já estejam complementados, vamos dizer assim, né, para que seja liberado o Estádio Frei Epifânio para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Às vezes o torcedor te pergunta, uai, como é que o Frei Epifânio está com problema de laudos técnicos e está jogando o Campeonato Maranhense? É que, na verdade, o Frei Epifânio foi liberado sem a arquibancada coberta. Né? Então, agora o Imperatriz vai apresentar laudos para ter esta arquibancada coberta aqui, ó, que já foi finalizada. Então, para o jogo, já contra o Moto, que deve ser na outra quarta-feira, passando essa na outra, depois da estreia do Campeonato Brasileiro, certamente esse lado aqui já vai estar liberado, a arquibancada coberta, para aquele torcedor que gosta de assistir o jogo naquele local. Beleza? Então, não tem muito problema aí com relação à liberação do Estádio Municipal Frei Epifânio. Isto é a Série D. E agora vamos para o Campeonato Maranhense, onde nós tivemos mais 2 jogos nesse fim de semana, jogos atrasados. Tivemos no sábado a vitória do Moto diante do Tuntum, 2-0, lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos. E ontem, no domingo, jogo que inclusive o canal Carluto Júnior transmitiu, Maranhão e Iape empataram 1-1. O jogo foi no Castelão. Após esses resultados, como que está a tabela do Campeonato Maranhense? Imperatriz continua na liderança com 23 pontos, 13 jogos. Agora, quase todo mundo tem 13 jogos, com exceção do Sampaio e Tuntum, que jogam amanhã.
Tá? Sampaio e Tum-Tum jogam amanhã. É o jogo que vai complementar todo mundo com 13 jogos. Esse jogo, inclusive, faz parte da 11ª rodada. Sampaio e Tum-Tum no Estádio Municipal de Juiz de Fora. Então, a classificação. Imperatriz é o líder com 23 pontos, 13 jogos. O Sampaio é o segundo colocado com 22 pontos, 12 jogos. O IAP, olha só o IAP, o Canário da Ilha, surpreendendo, é o terceiro colocado, 21 pontos. Também já tem 13 jogos. O Motoclube é o quarto colocado com 20, também 13 jogos. O Maranhão está fora do G4, é o quinto colocado, também com 20 pontos, 13 jogos. A diferença aqui entre Moto e Maranhão é o saldo de gols. Enquanto o Moto tem 5 gols de saldo, o Maranhão tem 3. Isso é importantíssimo, inclusive para essa última rodada da fase classificatória. Essas equipes é que brigam por classificação, porque a partir daí ninguém tem mais chance. O Pinheiro, que é o sexto colocado, tem 16 pontos, 13 jogos, só chega a 19, então não briga mais por classificação, vai brigar para fugir do rebaixamento, porque o Tum-Tum tem 13 pontos, mas tem 12 jogos, tem esse jogo amanhã contra o Sampaio. O Viana já está rebaixado com 3 pontos, 13 jogos. O Tum-Tum, ele vai enfrentar o Sampaio amanhã, talvez um empate para ele seria muita coisa já, mas o Tum-Tum vai focar mesmo, desculpa, no jogo da última rodada, porque ele pega o Viana, já rebaixado, em casa, podendo chegar nos mesmos 16 pontos da equipe do Pinheiro. Enquanto que o Pinheiro pega o IAP lá em São Luís. O IAP precisando vencer também para tentar a segunda colocação, né? Para ter a vantagem nas semifinais. Então, a situação do Pinheiro não é fácil. O que depõe a favor do Pinheiro é a questão do saldo de gols. As duas equipes estão com o mesmo... Aliás, o Pinheiro tem 4 vitórias, o Tum-Tum tem 3. Tum-Tum vencendo o Viana, vai também a 4 vitórias. Agora, o problema é o saldo de gols. Enquanto o Pinheiro tem gol 0, saldo de gol 0, está zerado, o Tum-Tum tem 2 negativos. E tem um jogo de amanhã. Então, o Tum-Tum não pode sofrer uma goleada amanhã. No máximo, se ele perder por 1-0. Que aí ele vai ter que descontar esses 3 gols no jogo contra o Viana e, claro, contando com os gols que o Pinheiro possa tomar da equipe do IAP. Vamos supor, se o Pinheiro perder por 1-0 para o IAP, o Tum-Tum tem que ganhar pelo menos por diferença de 2 gols a equipe do Viana. Na questão, aí vai para o próximo critério que é número de gols feitos. E aí, o Pinheiro tem 13 gols, o Tum-Tum tem 11. Se o Tum-Tum fizer mais 2, também vai a 13, igual. Então, tem que ser por aí a matemática. Então, a briga aí é entre Pinheiro e Tum-Tum contra o rebaixamento. Agora, lá em cima, ninguém pode dizer que já está garantido matematicamente. Nem o Sampaio. Agora, se o Sampaio vencer hoje, ou pelo menos empatar, hoje não, amanhã, pelo menos empatar, o Sampaio já está classificado matematicamente. O Imperatriz, é claro que precisa acontecer uma combinação de resultados muito grande. É como se o Palmeiras tivesse que ser campeão mundial, né? O Vasco tivesse que ser campeão brasileiro, tivesse que ter petróleo aqui, né? Aqui na frente onde eu moro, é mais ou menos por aí. Qual a possibilidade do Imperatriz ficar fora das semifinais? Primeiro, perder para o Moto. O Moto iria a 23 pontos, os mesmos pontos do Imperatriz. Aí tem a questão do saldo de gols, porque o Imperatriz tem 6 vitórias, o Moto tem 5. Ele iria o mesmo número de vitórias. Aí vem o saldo de gol. O Imperatriz tem 8 gols de saldo, enquanto que o Moto tem 5. Então, o Moto teria que ganhar, olha lá, diferença de 2 gols. O Moto teria 7 gols, o Imperatriz ficaria com 6. Aí o Moto ultrapassaria o Imperatriz. E ainda tem o IAP, teria que vencer também, né? O Pinheiro, não é difícil, pelo contrário, o IAP é favorito. E o Maranhão teria que vencer o Sampaio, também por um saldo maior de gols, porque se o Imperatriz perder de 2, o Imperatriz fica com 6 gols de saldo. O Maranhão tem apenas 3. Então, o Maranhão teria que ganhar no mínimo do Sampaio por 3-0. Então, é a matemática. Existe a possibilidade? Existe, mas é muito difícil. O que vai acontecer mesmo é do Imperatriz se classificar. Até mesmo com a derrota, o Cavaligaço se classifica. Mas o Imperatriz precisa manter a segunda colocação. E para não correr nenhum risco, ele tem que vencer o time do Moto. Vencendo o time do Moto, ele termina, na pior das hipóteses, como segundo colocado, independente de qualquer resultado. Porque se o Sampaio ganhar hoje, amanhã, estou achando que o jogo é hoje, amanhã,
O Sampaio, com 22 pontos, ele vai a 25, passa 2 pontos do Imperatriz. Se ele perder para o Maranhão e o Imperatriz ganhar, o Imperatriz vai a 26, o Imperatriz termina como primeiro. Então, essa é a matemática, né? Se o Sampaio empatar o jogo com o Maranhão, ele vai a 26 pontos. Se o Imperatriz vencer, o Imperatriz também vai a 26. Mas aí tem a questão do saldo de gols. Hoje o Sampaio tem 2 gols de saldo, o Imperatriz tem 8. Só que o Sampaio joga com tum-tum amanhã e pode aumentar mais ainda esse saldo de gols. Então, é a questão do Imperatriz aí que precisa apenas do empate para classificar matematicamente, independente de outro resultado. Aí vem o IAP, que pega o Pinheiro, é favorito em casa. O IAP quer tomar a segunda posição do Imperatriz. Para isso, ele precisa vencer o time do Pinheiro, para ir a 24 pontos, e torcer para o Imperatriz não vencer o Moto. Mesmo com empate, as duas equipes terminam com 24 pontos, mas aí o Pinheiro fica com uma vitória a mais. Em relação a Moto e Maranhão, que eu acho que essas duas equipes é que vão brigar pela última vaga. Tá? Porque Pinheiro aliás, o IAP é muito favorito diante do Pinheiro, muito favorito. Não vai deixar perder essa oportunidade. A única coisa que o Pinheiro tem de se preocupar no campeonato é com o Tum-Tum, né? Torcer que o Tum-Tum não vença o Viana com saldo elástico de gols, desde que ele não consiga, pelo menos, empatar com o IAP. Porque se ele empatar com o IAP, aí ele foge do rebaixamento, escapa do rebaixamento. Mas a questão vai ficar entre Maranhão e Moto. E as duas equipes pegam 2 clássicos. Maranhão enfrenta o Sampaio, na última rodada, e o Moto vem aqui na cidade de Imperatriz. Se terminar empate os 2 jogos, passa o Moto. Se os 2 times perderem, passa o Moto, dependendo também do saldo de gols, porque o Moto tem 8 gols de saldo, o Maranhão tem 3. Então, quer dizer, só se o Moto levar uma goleada aqui do Imperatriz e o Maranhão perder por mim lá para o Sampaio para tirar essa diferença de 5 gols que o Moto tem em relação ao Maranhão. Então, a situação do Maranhão é muito difícil, é tão difícil que o Flávio Araújo foi demitido ontem. Não é mais o técnico do Maranhão. Então, vamos esperar. A federação ainda não marcou a data. Eu acredito que deva ser no dia 24, na quarta-feira. Por que dia 24? Porque o Maranhão vai ter que jogar no sábado, né? Aliás, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, que é logo após essa última rodada da fase de classificação do Campeonato Maranhense, acontece toda no sábado. O Maranhão vai jogar lá no Ceará contra o Maracanã, vai em Maracanaú. O Sampaio joga em casa contra o Parnaíba, também no sábado, 16 horas. E o Imperatriz também joga no sábado contra o Iguatu, 19h30, aqui no Estádio Municipal Frei Epifânio. Então, assim, o que vai pesar contra o Imperatriz é a questão da viagem para a cidade de Parnaíba, que vai chegar na terça-feira, 1h da manhã. Aí tem que descansar a terça-feira toda e jogar na quarta-feira contra o Moto. Mas a federação ainda não definiu, não bateu o martelo, e a gente vai ter que esperar, e eu acredito que deva acontecer por toda essa semana. Beleza, minha gente? Olha, finalzinho do programa, eu faço aquele pedido especial a você, dá joinha aí no programa, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. Eu conto com esse seu apoio, não custa nada, basta clicar aí no dedinho, clicar na palavra inscrever-se, e você vai estar aqui com a gente. Agora, se você é aquela alma bondosa que aprecia o trabalho dos outros, você pode estar colaborando com o canal, doando qualquer valor, né, no Pix que está aparecendo aí na sua tela. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Beleza? Uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana, e a gente se encontra a qualquer momento aqui no Papo Esportivo. Tchau, tchau.